gente acha que morar sozinha só tem coisas boas, mas tem coisas que ninguém te conta e eu vou te contar, o lado bom e o lado ruim de morar sozinha. Oi gente, eu sou a Bárbara, eu tenho 25 anos, eu moro sozinha desde fevereiro de 2023 e eu tenho aí já uma certa experiência pra te contar as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram comigo, coisas que eu realmente aprendi vivendo com outras pessoas também que moram sozinha, pra te contar já, pra te preparar, pra preparar o seu coração, sabe? Pra esse tipo de coisa que vai acontecer. Então bora lá pro vídeo sem mais enrolação. Eu separei aqui alguns tópicos que tá aqui no meu computador que eu vou contando pra você, então se você vê eu olhando pra cá, você já sabe o que é. Mas a primeira coisa que eu acho que é uma das principais coisas, é que as pessoas veem como algo bom e que eu particularmente vejo como uma coisa boa em morar sozinha, é ter liberdade. Ter liberdade para você fazer a sua rotina, para você fazer os seus horários, para você cuidar da sua alimentação, para você escolher que estilo de vida que você vai ter, para você escolher tudo. Basicamente a liberdade, assim, 100%, sabe? Você é o seu próprio dono a partir de agora. Eu vou te dar um exemplo dessa questão de liberdade, que foi uma das coisas que mudou pra mim. Por exemplo, quando eu morava na casa da minha mãe, eu já tava assim, nos últimos anos em que eu morei com ela, eu tava com uma ideia já, eu já queria mudar os meus hábitos, já queria ter uma rotina mais saudável de alimentação, que era um pouco diferente da realidade que a minha família vivia, que ter alguns hábitos alimentares diferentes. E acabava que eu enchia a geladeira da coitada da minha mãe com coisas que eram minhas, sabe? Então a geladeira ficava abarrofada de coisas. E acabava que eu não conseguia ter a liberdade de ter as minhas coisas. E minha mãe também acabava ficando presa ali com aquele monte de coisa dentro da geladeira. Então é uma situação boba, uma situação pequena, mas que com certeza faz muita diferença. Porque você concorda comigo que a partir do momento que a gente decide ter uma vida mais saudável, a gente vai precisar ter uma certa organização, vai precisar comprar as nossas próprias coisas. E quando a gente não pode fazer isso, dificulta bastante o processo. Então assim, ter liberdade é uma das coisas mais maravilhosas que tem quando você vai morar sozinha, com certeza. O segundo ponto, que é muito importante, que também você comece a desenvolver antes de você ir morar sozinha, é o autoconhecimento. Na maioria das vezes, você começa a criar os seus hábitos e gostos de coisas que você não imaginava que você tinha a partir do momento que você vai morar sozinha. Então, por exemplo, na casa de seus pais, às vezes você fazia coisas de determinadas formas que quando você vai pra sua casa, às vezes você vê que não faz tanto sentido pra você. Então é muito legal que você comece a ter esse autoconhecimento, comece a entender as suas preferências com marcas, com alimentação, com tudo que você possa imaginar. Tem coisa que faz sentido quando a gente tá morando na casa dos nossos pais e tem coisa que não faz sentido quando a gente vai morar sozinha e tá tudo bem. Não é que uma tá certa ou outra tá errada. São só que costumes e hábitos que a gente acaba desenvolvendo quando a gente vai morar sozinha. Outro ponto que eu acho que é um dos principais que fez diferença pra mim foi a questão do crescimento e o amadurecimento quando a gente vai morar sozinha. Querendo ou não, as dificuldades e as questões que vão acontecendo ali na nossa vida, porque sim, vai acontecer dificuldades, vai acontecer coisas ali que fazem a gente crescer muito, porque a gente é obrigado a viver coisas que antes a gente acabava sendo protegido pela nossa família, sabe, de não viver. Então, esse crescimento de resolver coisas de adulto, de burocracia e tudo, faz a gente crescer e amadurecer em muitas coisas. Por exemplo, com dinheiro. Antes de eu ir morar sozinha, eu até conversava com a minha psicóloga que eu falava, eu tenho muita dificuldade pra gastar dinheiro, pra, tipo, usar o meu dinheiro com determinadas coisas. Só que eu percebi que eu tinha dificuldade em dar prioridade pro meu dinheiro, porque quando eram coisas pequenas, quando eram coisas bobas, assim, eu gastava. Mas quando eram coisas grandes, de valores altos, eu tinha muita dificuldade. Deixa o ônibus passar. E a partir do momento que você vai morar sozinha, a conta muda completamente, então você acaba tendo que gastar com coisas que demandam um valor maior, um investimento maior, mas você tá tão feliz porque você tá construindo ali a sua casa aos poucos e tudo mais, que essas suas questões, pelo menos as minhas questões com o dinheiro, mudaram completamente. Então a gente acaba crescendo muito e amadurecendo muito com essa vida morando sozinha. A gente acaba não dando tanta importância a certas coisas, porque a gente às vezes tá tão dentro do nosso novo universo, sabe? De ter as coisas para organizar, de ter as coisas para cuidar dentro da nossa casa, que a gente acaba não prestando mais tanta atenção e dando tanta relevância para coisas pequenas, sabe? Então a gente vai amadurecendo como ser humano quando a gente tem as nossas próprias
responsabilidades, porque a gente para de olhar só para aquele quadradinho, que às vezes é os nossos problemas e as nossas dificuldades, não que a gente não vai ter, mas a gente acaba saindo um pouco da nossa bolha e prestando atenção ao nosso redor, que é o nosso espaço, o nosso ambiente, e isso faz a gente crescer demais. Outro ponto também que eu particularmente tenho amado, eu estou obcecada nesse momento, que eu sempre gostei, mas eu não percebi que eu gostava tanto até o momento que eu comecei a morar sozinha, que é a questão de você decorar a sua casa e organizar a sua casa do jeito que você quer e do jeito que você gosta. Esses dias eu vi um vídeo de um influenciador falando que ele mora sozinho e agora o quarto dele virou a extensão para a casa dele. Sabe? Então eu percebo muito isso, que a decoração que antes eu tinha no meu quarto, que eu gostava de deixar o meu quarto, hoje em dia virou a minha casa. A casa hoje tem muitos pontos específicos que eu sou apaixonada, assim. Eu percebi, por exemplo, voltando a falar sobre hábitos, que eu amo plantas. Se você olhar algum vídeo aqui dentro da minha casa, você vai ver que é cheio de plantas. Só daqui eu tô olhando 1, 2, 3, 4, 5 plantas. Eu amo plantas, sou apaixonada por planta e usar plantas pra decorar a casa é muito bom, faz muita diferença. Então, assim, ter essas questões de você poder mudar as coisas, é óbvio que com casa alugada acaba ficando um pouco mais difícil determinadas decorações que você queira fazer, mas na maioria das vezes dá sim pra você fazer uma decoração, deixar as coisas organizadas de um jeito que você nunca imaginou. E assim, é uma das minhas partes favoritas, assim, de morar sozinha, eu poder organizar minha casa e ter as minhas coisas do jeito que eu gosto. Quando alguém entra aqui e fala pra mim, eu me sinto muito em casa, eu sinto que a sua casa é muito aconchegante, a sua casa tem cara de casa, tem casa de lar, é muito gostoso de estar aqui. Cara, isso faz toda a diferença pra mim e eu fico muito feliz por isso, porque eu realmente prezei e eu prezo todos os dias, né? Eu tô ainda nesse processo de organizar porque eu me mudei recentemente, então se você quiser ver o vídeo desses processos aí da mudança, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra você. Mas assim, gente, esse processo de organizar as coisas e de ter tudo no seu cantinho e com a sua cara, ai, é tão bom, é a extensão do seu quarto. Então se hoje você tem um quarto que você gosta, pode ter certeza que provavelmente a sua casa, quando você morar sozinha, vai ser a extensão do seu quarto. E o último ponto que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre coisas boas, o lado bom de se morar sozinha, óbvio que tem muitas e muitas coisas, mas a última coisa que eu vou falar aqui pra você é sobre a sensação de realização pessoal e de conquista quando você olha ao seu redor e você pensa, caraca, eu mal tinha um colchão pra me dormir e hoje eu tenho tantas coisas, eu consegui construir uma casa tão bonita, eu tenho tantas coisas assim, e eu tô falando não só das questões emocionais, de caraca, eu tenho um lar pra chamar de meu, eu posso voltar da rua e eu sei que eu vou ter um lugar pra chamar de meu lar, sabe? Que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir acolhida, mas principalmente também das questões materiais, que um dia você pensa, caraca, é muito dinheiro e é muita coisa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar, e aí no outro dia você olha e pensa, caraca, eu tenho uma televisão que é minha, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão, eu tenho um computador, eu tenho, sabe? Eu tenho as coisas de uma casa. E quando você para pra pensar que, caraca, você investiu o seu tempo e o seu dinheiro, sabe? Você abdicou de coisas, abdicou de passeios, abdicou de tanta coisa, trabalhou tanto pra você conquistar. E aí você entra na sua casa e você olha, assim, tudo que você conquistou, também material de forma palpável. Não tem... Eu não consigo explicar o quão bom é essa sensação de você entrar na sua casa e você olhar, caraca, foi fruto de bênçãos de pessoas também, foi fruto de bênçãos de Deus, mas foi fruto do meu trabalho, das minhas conquistas e tudo que tem aqui é meu. É muito boa essa sensação, de verdade, a sensação de você entrar na sua casa e de poder falar que, cara, eu consegui construir tudo isso daqui, é muito bom. Vamos começar a falar sobre o lado ruim de morar sozinha. Eu vou começar pelo ponto que eu já comentei ali no lado bom, porque realmente é uma coisa ruim, pelo menos pra mim, que é tudo depende de você. Independente se uma louça. Infelizmente a louça não se lava sozinha quando você deixa ali na pia. Se você for trabalhar e deixar a louça, você vai voltar e a louça vai estar lá. Entendeu? Isso é uma coisa que você pode remanejar, assim, de deixa pra Bárbara do futuro, deixa pra eu do futuro pra lavar. Que é uma coisa que eu vou confessar aqui que eu faço, tá? Eu tenho muita preguiça, eu não gosto de lavar a louça. Então, às vezes, eu deixo a louça ali e aí eu vou lavar, às vezes, do café da manhã,
toda hora tem que lavar a louça nunca acaba, é uma coisa louca, assim. Eu tô falando de louça porque é um exemplo de uma coisa que eu não gosto, mas a casa sempre vai ter coisa pra você fazer o tempo todo, infinitamente. Principalmente se você também tem cachorro ou algum tipo de animal, que é o meu caso, e eu tenho pug, e pug soltam muito pelo. Então, assim, são coisas que você vai ter que fazer o tempo todo e isso acaba dando uma cansada na gente, tá? Então, saiba que tudo vai ser você que vai ter que resolver. Ai, burocracia de conta, de trocar nome, não sei o que, isso é muito chato. É você que vai ter que fazer. Ai, a burocracia de ter que esperar chegar alguma coisa e ter que contratar montador ou tem que colocar coisa na parede, às vezes você não sabe fazer sozinho. Ai, tem que trocar tal coisa. Tudo você que vai ter que resolver. Ah, tem que fazer compra e às vezes a pessoa não gosta de fazer compra. Você vai ter que fazer. Então, assim, pensa que tudo vai ser você. É uma coisa boa em algumas partes? Sim, mas em outras partes também é bem chatinho, sabe? De você saber que as coisas não vão simplesmente desaparecer, assim, a sujeira não vai desaparecer, a louça não vai desaparecer, a não ser que você pague alguém. Aí estamos falando de outro ponto. E isso engloba também a questão dos gastos. Tudo é você que vai ter que pagar sozinha, tá? Então, conta de água é você, aluguel é você, prestação de não sei o que é você, comida é você, sabe? Tudo é sua responsabilidade. Então, assim, a sensação de ter que pagar tudo, de ver assim, ó, o dinheiro só saindo, às vezes dá um pânico. Mas depois, parando pra pensar que é um investimento pra você, é muito bom. Então pensa que ele tá saindo, mas ele vai voltar pra você de outras formas, sabe? Você pagou a conta de luz, você vai ter luz. Você pagou o aluguel, você vai ter onde morar, onde dormir, onde tomar banho, entendeu? Então assim, para pra pensar desse jeito, porque senão se você só pensar no dinheiro saindo, realmente você vai ficar triste. Mas é um dinheiro que é investido pra você. Falando também de gastos, pensa que quando você morar sozinha vai dar problema e você vai ter gastos que você não imaginava. E isso vai acontecer, é normal, é sua vida acontecendo, não é porque o mundo está contra você, vai acontecer. Então, por exemplo, coisas que já aconteceu comigo. Na mesma semana o ralo do banheiro entupir e eu não sabia o que fazer, eu fiquei com medo de ter que quebrar todo o banheiro. E no final das contas eu consegui resolver com o Diabo Verde, mas assim, na época me deu um pânico, assim. E na mesma semana que eu tive que comprar o parada do Diabo Verde, o cabo da minha geladeira simplesmente pegou fogo e eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu vou ter que trocar isso? Eu tô com um monte de comida aqui dentro da geladeira, eu tô com um monte de comida congelada, um monte de marmita, como é que eu vou fazer? Enfim, você vai ter gastos que você não imagina. Por isso que é importante você ter uma reserva de emergências e você organizar bem os seus gastos. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal falando sobre os meus gastos morando sozinha, então se você quer assistir depois desse vídeo pra você ter mais ou menos uma noção de como que se organiza, eu vou deixar nos cards pra você ou na descrição, tá bom? É só você procurar aqui no meu canal gastos morando sozinho, que você vai achar e você vai conseguir se organizar. Então tenha uma reserva de emergência, porque vai ter emergências. Tem uma coisa também que tem como a gente evitar de certas formas, mas que eu acho que mesmo evitando, pelo menos pra mim, eu acabo às vezes com uma sensação meio estranha, é a questão da segurança. E eu acho que é uma questão principalmente ali pra mulheres. Eu, pelo menos, mesmo sabendo que eu tô segura, mesmo sabendo que aqui onde eu moro é seguro, mesmo trancando tudo, deixando tudo organizadinho pra que ninguém, óbvio, consiga entrar, e se conseguir entrar é muito difícil, mas se por um acaso conseguir entrar, tá tudo fechadinho, o gás tá sempre desligado, tudo. São coisas que a segurança é um ponto que deixa a gente bem mexida, assim. Principalmente para nós mulheres, é uma questão que acaba pegando muito. Então eu também tenho um vídeo aqui falando sobre dicas de segurança para mulheres que moram sozinha. Também vou deixar nos cards e aqui na descrição, que é uma coisa que a gente acaba se preocupando, mas que com algumas estratégias a gente consegue amenizar aí essa situação. Outra coisa que também acaba mexendo com a gente é a questão da solidão. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo que a gente goste, eu particularmente gosto da minha própria companhia e tudo, às vezes a gente vai sentir assim sozinho em determinadas situações que a gente fala, ai, queria ter alguém aqui comigo, e nem sempre as pessoas vão conseguir estar com você. Então, por exemplo, em questão de doença, ter que ir no médico sozinho, ou ter que fazer determinadas burocracias sozinha, é muito chato. A gente sente falta de ter alguém ali do lado, ou quando a gente tá passando por um dia difícil, estressante, um dia que alguma coisa ruim aconteceu e que a gente tá chateado, não é sempre que alguém vai conseguir vir até a nossa casa pra estar com a gente.
mas é óbvio que a gente tem como mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Graças a Deus hoje existe tecnologia para que a gente possa fazer isso, mas é diferente de ter aquela pessoa ali presencialmente te consolando, te ajudando, ou estando com você, ou cuidando de você. Essa é uma coisa que nem sempre vai acontecer, dessa pessoa estar ali com você, de ter alguém ali para te ajudar. Ou isso é uma coisa que incomoda, é uma coisa bem ruim, assim, de quando você mora sozinha, mas que tem como a gente arrumar ali estratégias, mas vão ter momentos em que a gente vai ter que passar por situações chatas, estressantes, tristes. É bom você estar preparada para esse tipo de situação e saber que essas coisas vão acontecer e que realmente é chato. E no final das contas, gente, morar sozinha é realmente uma experiência maravilhosa, que tem as suas dificuldades, tem os seus perrengues, tem as suas coisas boas, mas é importante que todos nós vivamos. Eu sempre recomendo isso, principalmente para nós mulheres, para nós jovens. Se você consegue morar sozinha, ter essa experiência, não leve essa experiência só pro lado negativo, também não leve só pro lado positivo. É uma experiência de crescimento, de liberdade, de independência que faz a gente mudar como ser humano. E eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado, possa ter te dado aí um parâmetro de como é essa realidade. Se você já mora sozinha, deixa aqui embaixo nos comentários o lado bom e o lado ruim pra você, que eu não tenha falado aqui embaixo, pra que a gente possa ajudar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber mais dicas e ver mais a minha rotina aqui morando sozinha, para que você possa se inspirar e para que isso possa te ajudar. Não se esqueça de curtir também para que o YouTube mande isso para mais pessoas. E eu também te aguardo nesse vídeo aqui que tá passando na tela para poder te ajudar. Fique com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau!